Olá, meu nome é Wendel Fortunato de Medeiros, sou aluno da Complementação Pedagógica R2 em Geografia pela Faculdade IBRA e estou aqui para apresentar minha aula direcionada ao sexto ano do ensino fundamental 1, certo? Anos finais, cuja unidade temática são conexões e escalas e vamos tratar as relações entre os efeitos físico-naturais que existem em nosso planeta, certo? As relações. E nós vamos explorar especificamente o movimento de rotação e translação. Bem, vamos começar, né? Por que eu trouxe essa aula para vocês? Porque eu quero instigar o pensamento crítico nos meus alunos para que eles tenham uma ideia sobre os fenômenos naturais e possam compreendê-los sem cair em discursos desconexos e estranhos à ideia da ciência, à ideia da cidadania, à ideia da sociedade, para poder eles terem um pensamento crítico construído e possam exercer sua respectiva cidadania. E esse conteúdo ele trata sobre algumas coisas como ciclo do dia e noite, estações do ano, geografia e astronomia. O que é rotação? A rotação é o giro do planeta em seu próprio eixo, certo? O eixo é um tracinho, como se fosse uma varinha, que passa no meio do planeta e vai girar em torno disso, certo? Como vocês podem ver. Ó, como vocês podem ver, tem um tracinho, certo? E o planeta gira em torno dele. Esse fenômeno ele é responsável pela existência dos dias e noites. Então, quando você vê aquele pôr do sol maravilhoso, bem vermelhinho, bem ao estilo Rei Leão, vocês estão vendo o efeito da rotação do nosso planeta, certo? Ela ocorre num ciclo de 24 horas e ela tem uma velocidade de 1.670 km por hora. Essas 24 horas não são fechadinhas, mas a gente leva como a média de 24 horas, certo? E o que é a translação, professor? A translação é o giro do planeta Terra, aqui é o planeta Terra, em torno do Sol. O planeta Terra girando e o Sol no centro disso, certo? Ah, professor, e o que traz essa translação? Ela traz algumas coisas como a maior incidência de raio solar, que aumenta a temperatura do planeta, ou diminui a temperatura do planeta, e também permite, não só isso, mas também permite as estações do ano, certo? Lembrando, não é uma bolinha perfeita a rotação, é uma elipse, ela é mais gordinha num ponto e mais fechadinha no outro, certo? A Terra faz isso, o Sol está aqui, a Terra faz isso. Vai longe, vem pertinho, vai longe, vem pertinho e assim por diante, certo? E essa rotação ela tem uma duração de 365 dias e 6 horas. Daí vem os anos bissextos, que corrigem isso e adicionam um dia, geralmente em fevereiro, para que haja essa correção. Um efeito mais profundo da rotação são as células de Coriolis, certo? Ela influencia nos ventos e também trabalha com as correntes oceânicas. Quando você está assistindo do jornal e aparece lá o anticiclone, o anticiclone tropical do sudoeste está afetando as correntes frias do Polo Sul.
Aí você faz. O que é anticiclone, professor? O que é corrente fria? Anticiclone imagina um furacão bem grande, fraco, mais fraco, certo? E que ele dura o ano todo. O anticiclone ele vai jogar os ventos de um lado para o outro. No caso, ele vai pegar o ventinho lá do Polo Sul, certo? E jogar para o Rio de Janeiro. E aí esse ventinho vem, esfria o Rio de Janeiro e tudo mais. Junto com os ventos do Polo Sul, né, que estão em movimento por causa da célula de Coriolis, que é uma diferença entre o vento frio e o vento quente. Ele cria uma célula e vai girando de um lado para o outro, certo? Além disso, no Nordeste nós temos os ventos alísios. O que é vento alísio, professor? São ventinhos laterais, ventinhos mais fracos, laterais, de altitudes medianas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte nós temos os ventos alísios que vêm da parte sul do Nordeste para a parte norte. E eles, no geral, são quentes, certo? E o que acontece? Junto com isso, nós temos a cédula de Hadley. E que ela traz o quê? Traz aquela troca entre ventos frios e quentes no Caribe, na área do Caribe, certo? E ela afeta diretamente os padrões climáticos das regiões do planeta. Um efeito da translação, que é associado à inclinação da Terra, é a variação nas estações do ano, certo? Nós temos tais estações. Durante a translação, as regiões do planeta elas recebem diferenças de luz solar. Isso provoca mudança sazonal nessas regiões. E aí vem primavera, verão, inverno e assim por diante, certo? A duração do dia varia de acordo com a inclinação também, certo? Professor, como assim? Vocês sabem quando tá num filme assim, dizendo, nós vamos jantar às 10 da noite, às 9 da noite. E aí você olha lá no filme, tá anoitecendo. A gente aqui no Brasil, 7 horas da noite, normalmente, já é de noite. Pelo menos aqui no meu estado já é de noite. 7 horas da noite já tem passado e muito. Eu moro próximo à linha do Equador. Mas quem mora abaixo ou acima da linha do Equador vai experimentar incidência solar diferente do normal, certo? As estações do ano elas influenciam na fauna e flora e elas por si são influenciadas pela inclinação e pela translação do nosso planeta. Se nós pegarmos uma abelhinha, a jandaíra, que poliniza durante todo o ano, e levarmos ela para o Canadá, possivelmente ela não vai conseguir sobreviver. E se nós pegarmos uma abelhinha canadense e levarmos para cá, possivelmente ela também não vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque durante a primavera canadense é que ocorre a polinização. E depois essa polinização ela cessa durante o inverno canadense, certo? Professor, então o que acontece com a abelhinha brasileira? A abelhinha ela não vai conseguir sobreviver porque ela vai procurar locais para polinização e não vai encontrar. Ela vai viajar muito, não vai conseguir, além do fato dela não conseguir alimento devido a isso. Qual a influência para a gente dos movimentos da Terra? A principal influência é na agricultura, certo? Mas temos influências também na cultura. A cultura, por exemplo, o São João, ele é uma festa para comemorar a colheita
do milho. E é parte pagão, porque ela se baseava nas estações do ano. Os celtas também faziam isso. Então, assim, não é coincidência que o São João caia pós-época de colheita. É porque eles perceberam isso e eles acreditavam que eram os deuses, e com isso eles associaram. Depois nós percebemos que é devido ao movimento de rotação e translação da Terra, mas até então eram os deuses. Para a astronomia, o movimento da Terra é vital, porque sem o movimento da Terra nós teríamos muito mais trabalho para observar os céus, certo? Previsões de eventos celestiais seriam impossíveis sem isso. Um exemplo é a paralaxe. A paralaxe é um cálculo de distância entre um corpo e outro, sem que você saiba a medida do corpo de destino. Você faz o quê? Cria um triângulo. A Terra está aqui e depois ela está aqui. Eu sei a distância daqui para cá e sei a variação em graus daqui para cá. Com essa variação, nós temos um triângulo fechado. Com este triângulo fechado, nós temos a distância final. E parabéns, é assim que calculamos a distância entre estrelas. Ah, como é que a gente sabe que uma estrela está a 200 anos-luz? É desse jeito. Parabéns. Você acabou de descobrir como as estrelas são medidas. A rotação da Terra não é uniforme, gente. Na verdade, ela está diminuindo. E ela está diminuindo por coisas como a Lua e o Sol. A rotação da Terra aconteceu meio que por acidente. Veio um planetinha chamado Terra, que era pouco menor do que Marte, e pum, colidiu. Essa colisão causou um movimento e deu surgimento à Lua. A nossa Lua é um restinho de Terra. E, por incrível que pareça, nós ganhamos muita massa e isso nos ajudou a ter uma gravidade mais definida. A translação, como eu disse, não é um círculo perfeito, e sim uma elipse. Ou seja, ao longo do ano a Terra vai estar mais próxima e mais longe do Sol. Isso incide na intensidade de luz e na ocorrência das estações do ano. E, gente, é essencial entender isso para poder a gente ter uma ideia dos fenômenos naturais, para a gente entender e relacionar isso, porque eu não quero que nenhum de vocês caiam em discursos que neguem a isso. Porque quando você observa o seu entorno, você tem uma ideia disso. Então, recomendo muito. Assistam às aulas do Sérgio Sacani. Eu coloquei no nosso material e vocês vão gostar muito. Sérgio Sacani é um astrofísico, um geofísico, me desculpem, muito bom, muito inteligente e que tem um blog chamado Space Today, certo? Então, olha, muito obrigado e forte abraço para vocês, viu?